Boa noite, meus amores, espero-vos bem. Já vou falar convosco. Parece-me que não estou a conseguir entrar no YouTube, não sei porquê. Vou voltar a tentar, está bem? Que é para ver se consigo falar com todos vós ao mesmo tempo. Eu depois acabo de colocar o título. É porque não é para ficar o título que eu tinha escrito, provavelmente. O Divino sabe sempre o que faz, certo? Boa noite! Vocês já estão a chegar. Eu estou só aqui a ver se coloco isto. Ainda estou a aguardar que entre no YouTube. Já vai entrar. Pronto. Agora já vai entrar em todo o lado. Hoje senti vir conversar um bocadinho convosco. Amanhã inicia o mês de outubro. Aliás, eu tinha pensado vir falar só convosco amanhã, mas entretanto tive aqui uma alteração e consegui vir falar convosco hoje. Até porque amanhã eu vou andar a correr. Aliás, a semana passada vim muito pouco a vós, estive com os meninos. Foi uma semana que eles necessitaram muito da presença da mãe. Às vezes há alturas assim. E no fim do domingo também foi o aniversário da minha mais pequenina, que fez 8 anos. Vocês hoje estão-me a ver de roupa de andar por casa. Hoje não me apeteceu arranjar de maneira nenhuma. Então estou só tranquilinha, sossegadinha. E consegui ter um bocadinho à tarde para descontrair, porque eu ontem deixei os meninos e comecei a assistir, terminei, já eram quase 9 da noite, 8h30, já passava das 8h30 da noite quando terminei de assistir. E hoje comecei a assistir logo de manhã e consegui descansar agora à tarde. Não estava à espera de ter essa bênção, mas tive, e ainda bem que a tive, porque houve uma remarcação e eu assim pude ter um bocadinho para estar a descontrair, a relaxar mesmo. E amanhã, e digam-me, amanhã inicia outro mês, não é? Vocês deram por setembro passar. É que eu sou sincera, eu não dei por o mês passar. Este mês voou literalmente. Com muitos altos e baixos, com uma energia, a nível energético e a nível da ressonância de Schumann, foram mesmo altos e baixos constantes. Eu acredito que vocês tenham sentido esses efeitos. O próprio fim de semana passado, este último fim de semana, está um pouco tremida a imagem. Oh meu amor, isso deve ser da tua internet por algum motivo, porque aqui está tudo bem, ok? Eu estou na minha sala, tenho o router ali atrás, mas se estás com dificuldade, procura passar para o Instagram. Digam-me se no Instagram a imagem está tremida ou não. No Instagram ou no YouTube, também podem acompanhar em direto a partir do YouTube. Mas eu tenho a net ligada, não há nada que eu possa fazer. Tenho os dados móveis também, tenho dados móveis, tenho wireless, está tudo, por isso está assegurado. Está assegurada a comunicação convosco. Isto para vos dizer que amanhã inicia o mês de outubro. Saímos de um mês que foi uma autêntica centrifugação. Este fim de semana passado, acredito que muitos de vós se possam ter sentido mal, porque a imagem está perfeita. Quem está a comentar no Instagram diz que a Mycelia Connections, Mycelial Connections, ok? Diz que a imagem está perfeita no Insta. Por isso, se alguém precisar de transitar do Face para o Insta, já sabe, pode mudar de casa. Pode mudar de casa que vai continuar a ouvir. E isto para vos dizer que este fim de semana podem ter sentido efetivamente uma grande mexida na vossa energia, porque nós tivemos muitos dias com a ressonância de Schumann em valores muito baixos. Na sexta-feira, os valores da ressonância de Schumann dispararam
Dispararam. Oh, meu anjo. Oh, Sara, querida. Agora é que eu sei quem tu és. Chico coração enorme, meu anjo. A ressonância de Schumann, os valores da ressonância de Schumann dispararam acima dos 100 Hz. No sábado caíram para 2 Hz, ou seja, foi um autêntico carrossel. Ou seja, se na sexta-feira tínhamos saído de uma vibração da ressonância de Schumann à volta dos 4, 5 Hz, passámos para os 100, tivemos um pico de 100 Hz na sexta, no sábado caiu para os 2 e no domingo subiu para os 40 e tal 50. Ou seja, estes picos constantes, isto é quase como uma arritmia, não é? Cardíaca ou um batimento cardíaco super acelerado, um ataque cardíaco iminente, não é? Tum, 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 e sentimos os seus efeitos, não é? A humanidade é convidada a sentir os seus efeitos. Mas se nós formos ver a ressonância de Schumann como o gráfico do batimento cardíaco, nós também percebemos que quando há estes picos, há um convite a quê? A abrirmos o coração. É porque todo um afluxo sanguíneo, toda uma energia nova está a fluir ao nosso cardíaco. E lembrem-se que nós estamos no ano da expansão do cardíaco. E agora estamos a iniciar um novo mês. Começa já amanhã. Eu há bocadinho tive de perguntar a uma pessoa que estava a falar com ela ao telefone. É amanhã que começa outubro, não é? Porque foi tão rápido. Mas a verdade é que eu sinto sempre um pouco isso. Para mim o ano começa no início do novo ano letivo. É o hábito de ter sido professora há 27 anos. E é também o hábito de ter filhos pequenos, não é? Na escolaridade obrigatória, a iniciarem o novo ano letivo em setembro. E é toda uma dinâmica, e a partir do momento que há o início do ano letivo, de repente olhas por ti e estamos no Natal. E a verdade é essa. Em no abrir e pescar de olhos, nós vamos estar no Natal. E vamos estar no fim de ano. Estamos no último trimestre, amanhã iniciamos o último trimestre do ano. De um ano de profunda mestria ao nível do cardíaco, ao nível da expressão do amor puro, do amor incondicional, do amor abnegado ou do convite para vibrar esse amor. E quando nós queremos, e nós muitas vezes fazemos estes pedidos, nós queremos... Sim, também hoje pensei, amanhã já é dia 1, pensava que hoje era dia 29. Está, meu amor, tomou-nos de surpresa. Eu acho que só me apercebi que amanhã era dia 1 porque a minha filhota faz anos a 28. Ou seja, isso fez-me ter uma linha temporal de saber que estava próxima do final do mês. Porque se eu não tivesse o aniversário da minha Áurea a 28, eu acredito que não ia dar por ela. Porque o mês foi assim. Maria José Picareta, meu amor, ainda hoje pensei em ti e estou-me a preparar assim que eu conseguir para te fazer uma visita. Tenho saudades tuas. Não sei quando, não vou prometer, mas tenho vontade. E tenho mesmo. Hoje deu-me assim uma saudade grande de dar um abracinho. E isto para vos dizer, meus amores, que nós vamos iniciar este mês de outubro num coroar de uma energia que tem estado em crescendo. Nós temos passado este ano todo a lidar com a tónica dos relacionamentos, a lidar com a tónica da intimidade, principalmente a intimidade connosco próprios. Porque é com base numa intimidade que nós geramos, que nós criamos connosco próprios, que nós depois podemos ter uma intimidade com o outro. E amanhã nós vamos viver, e eu tomei nota para não dizer disparates, uma quadratura, ou seja, Júpiter está em Caranguejo a fazer quadratura a Mercúrio em Balança. E vocês sabem que a astrologia não é o meu forte. Eu sei estas coisas, apercebo-me destes movimentos, porque já vos disse, tenho uma aplicação no telemóvel que me avisa. O entendimento que eu depois tenho destes movimentos é muito meu, é muito próprio. E só o Divino sabe
se está alinhado ou não e aquilo que vocês possam vir a sentir. Júpiter é o planeta da expansão, é o planeta do otimismo, é o planeta da grandiosidade, não é? Aliás, não fosse o planeta de Sagitário, que é o meu signo de nascimento. Sou Sagitário com ascendente em Peixes. Então, Júpiter é esse movimento de expandir, de confiança, de fé, de alegria. Caranguejo é a mãe, é a energia da mãe, é a energia do cuidado, é a energia da família, é a energia do amor atencioso, cuidador. Tem todos os valores da atenção, da presença, do respeito pela linhagem, do respeito pela família, do respeito pelos valores mais elevados do amor, porque é a energia da mãe. Ok? E temos Mercúrio em Balança. Mercúrio é comunicação. E Balança é encontrar o equilíbrio. Então, quando há uma quadratura, há uma oportunidade de um crescimento pelo desafio. Sim, porque é uma quadratura. Mas a quadratura, eu agora vou extrapolar além da astrologia, o quadrado é o símbolo da estabilidade. Então, provavelmente, e vamos raciocinar em conjunto, nós temos Júpiter alinhado profundamente com Caranguejo, a expandir a consciência do amor, a expandir a consciência de uma intimidade baseada no respeito, na presença dos valores mais elevados. Num convite a uma comunicação equilibrada, saudável, plena. Agora, a questão é, vamos nos permitir ter essa comunicação saudável e plena? Vamos nos permitir comunicar a nossa verdade com equilíbrio, sem fogo de artifício? Porque muitas vezes com Júpiter também há um otimismo exacerbado. E isso, quando há um otimismo exacerbado, pode acontecer o quê? Pode nos tirar o tapete debaixo dos pés, porque deixamos de estar enraizados. Então, este mês, que inicia também, a nível da energia do calendário maia, do sincronário da paz, com a energia do macaco solar azul, o que é que esta energia convida? Convida a manifestar a mestria do divino com humor, com leveza, com a energia da espontaneidade da criança. E veem como, de uma forma suave, tudo se encaixa. Porque nunca nada ocorre sem ser em propósito. Então, após 9 meses de profunda transformação, em que muitos estão agora a começar a perceber onde é que vão colocar o pé, de que forma vão caminhar, porque tiveram que fechar caminhos. De repente viram-se, encerraram, sabem que um caminho encerrou, de repente aperceberam-se que têm 1, 2 ou até 3 vias. Ficaram num standstill, numa pausa, e agora vão ter que se abrir, vão ter que escolher. Mas se estiverem alinhados, e esta frase eu hoje já disse a uma pessoa com a qual falei, e acho que é muito importante que todos nós tenhamos consciência dela. Aquilo que é para ti, vem a ti sem esforço. Tudo aquilo que está no nosso propósito, vem a nós sem esforço. É um talento que tu tens natural. É algo que vem com facilidade. Sim, pode pedir consistência, pode pedir determinação, pode pedir durabilidade no tempo, claro. Mas esses são daqueles propósitos
dos grandes princípios. Quando tu descobres o que tu amas fazer, se estás alinhado contigo, vais fazer por estar nessa vibração o maior tempo possível e agir de acordo com essa vibração. Certo? Então não é esforço. O que é nosso por direito divino vem até nós facilmente. Esqueceste de terminar isso, Mary Love Hearts. O que é nosso por direito divino vem até nós com facilidade, com fluidez. O que é que isto significa? Significa que nós não temos que forçar. Que nós não temos que nos hipotecarmos de maneira nenhuma para vivermos o que está alinhado connosco. E esta provavelmente é uma das maiores dificuldades do ser humano. Exercer a fé essencial para ser capaz de se alinhar com o seu propósito, estando no momento certo, na hora exata, que é aquilo que nós estamos sempre. Porque efetivamente aconteça o que aconteça nas nossas vidas, nós só podemos viver aquilo que estamos a viver em determinado momento. Não há uma outra realidade. Só há esta que cada um de nós está a viver agora. E isso é estar no momento certo, na hora exata. E quando nós nos trazemos para o agora com essa consciência e deixamos de querer controlar como é que as coisas se vão desenrolar, nós retiramos o esforço. E então aplicamos uma das leis universais, uma das 36 leis universais, que é a lei do menor esforço. Que é essa lei que corresponde à frase que eu disse há pouco. O que é nosso por direito divino vem a nós facilmente ou com suavidade. Quando menos esperarmos. Tu não tens que buscar nada, tu não tens que te esforçar. Tens de te alinhar e seguires as intuições que recebes a cada momento. Agora vocês podem dizer, mas eu estou desempregada, então não tenho que fazer nada. A única coisa que tu tens de fazer é sempre que sentires e te aparecer um anúncio, até quando não estavas à espera que ele te aparecesse, responderes ao anúncio sem questionar se estás apto ou não. Por exemplo, sem deixares entrar o fator ponto de interrogação. Vocês já perceberam que a seguir a uma grande intuição, nós criamos logo um pensamento de ponto de interrogação? Será que eu estou apta? Será que isto é mesmo para mim? Será que eu consigo? Esta é a resposta do ego. E porquê é que o ego se dá ao trabalho? Por uma razão muito simples. Porque o nosso ego é efetivamente o nosso maior amigo. E o nosso ego acaba por estar ao serviço de uma energia que também é a nossa melhor amiga e é reveladora do nosso propósito, que é a energia do medo. E agora vocês vão me perguntar, Ana, como é que o medo é o nosso melhor amigo? E sim, tu tens medo quando sentes que a tua segurança está a ser ameaçada. Há um medo instintivo de proteção. Só que também é verdade que tu hoje em dia, na maior parte dos sítios, não vives na selva, rodeado de animais selvagens. Certo? E ao longo das nossas vidas, com as situações que nós vivemos e que houve um desenvolvimento do trauma,
o nosso sistema nervoso central ficou bloqueado na energia da fuga, ataque ou congelamento. Ou seja, o nosso sistema nervoso central tem estado ao serviço da mente racional do cérebro reptiliano para nos manter a salvo. Só que muitas vezes o manter-nos a salvo é manter-nos numa zona de conforto que nos é extremamente desconfortável. Porque nós, quando nos habituamos a algo que nos traz sofrimento, muitas vezes queremos ficar nesse algo que nos traz sofrimento acomodados por medo de ter um sofrimento maior. Sempre que tu estás, e é importante que vocês também registrem esta frase, sempre que estás à beira de um grande salto consciencial, de uma grande mudança energética para algo que é muito melhor que alguma vez viveste, o medo dispara. E o que é que tu fazes? Vês esse medo como um ataque de pânico e impedes-te de avançar na direção que estavas a sentir fazer. Vês esse medo como um travão. Pois bem, esse medo é o teu ego a mostrar-te, o teu sistema nervoso central a mostrar-te que se seguires por esse caminho, superando o medo, vais encontrar a tua maior realização. Então percebem agora porque é que o ego e o medo são os nossos maiores aliados. O nosso sistema nervoso central não se esforça quando nós estamos na mesmice, quando nós estamos a afundar-nos numa vida sem sentido. O nosso sistema nervoso central aí não atua. O que grita aí é o nosso corpo, os nossos órgãos, saturados de tanta emoção retida, de tanta negação da nossa própria verdade, começam a gritar. E é por isso que depois acabamos por desenvolver aquilo a que a humanidade passou a chamar doença, que nada mais é que um estado em que estás completamente dissociado de ti e das tuas emoções e da tua verdade. Estão a acompanhar? Se tiverem alguma dúvida, perguntem, ok? Paula Susana Vieira. Estes últimos dias sinto-me bloqueada e não me apetece fazer nada. Nunca me aconteceu. Parabéns. Isso é mesmo extraordinário, sabes, Paulo? E tu agora vais-me dizer como é que me podes estar a dizer isso? E eu respondo-te. Antes de uma grande transformação que nos leva para uma tomada de consciência profunda que nos vai alinhar ainda mais com o nosso propósito de vida divina, acontecem momentos assim. De sentirmos sem rumo, sem norte, sem movimento. Porque efetivamente temos que ser convidados a abrandar. Como eu disse no outro dia, a ficar num movimento lento. E o movimento lento é aquele que te permite pegar na lente que te permite ver-te dentro. É um movimento para te olhares. É um movimento, Paula, que parece que não tem movimento nenhum, mas é quando todos os nossos corpos se alinham. Quando todos os nossos 33 corpos se alinham. E as nossas dezenas de chakras também. Porque nós temos 12 chakras principais e temos uma quantidade imensa de chakras. Como temos os nossos nadis, as nossas fáscias, os nossos corpos, os nossos sistemas. Então toda
todo este equilíbrio é como um torus de energia em profundo movimento, a fazer uma espiral e a alimentar, ou caduceu, a alimentar todos os corpos, um 8 infinito, sempre a expandir. Agora, para tu teres consciência do movimento, tu tens que parar. Tu tens que abrandar. Quando nós estamos a correr, perdemos a magia dos pormenores. Quando nós estamos a forçar, estamos contra o movimento divino, que é sem esforço. Quando a vida te convida a abrandar e tu ficas sem a ação, é quando tu tens a grande oportunidade de te alinhares e de poderes te permitir receber. Ok? Eu ainda hoje disse a uma pessoa que quando a assisti de manhã, que uma das frases, que podia ser uma das frases, um dos mantras dela, era: eu permito-me expandir o meu amor próprio, abrir-me a ser feliz sobre qualquer forma e alargar ou expandir o meu nível de merecimento. Não foi bem assim, mas pode ser. Porque muitas vezes nós habituámos-nos de tal maneira a estarmos num registro de dor que nem acreditamos que merecemos ser felizes. E quantas vezes dizemos que para sermos felizes aquela pessoa tem que sair da nossa vida, aquela situação tem que acontecer, aquele emprego tem que aparecer. Não. Enquanto continuarmos a colocar a nossa felicidade na responsabilidade de algo externo a nós, nós estamos fora do nosso centro. E estamos-nos a matar. Por isso tantas pessoas vivem, como eu já tantas vezes vos disse, mortas-vivas. Porque estão completamente num registro de resposta, de reação, de fuga, em dor profunda, sem se permitirem sair desse loop e sem se permitirem perceber. E às vezes tem que começar por perceber e por permitirmos-nos merecer. Merecer o amor, merecer a felicidade, merecer a abundância, merecer a saúde. Merecer a intimidade. E voltamos à tónica do que tem sido estes meses. O expandir do Higher Heart. Permitir-te. Quando será normal eu ter um pensamento e ele acontece? Já me aconteceu, mas, querida, será normal eu ter um pensamento e ele acontecer? Oh, meu amor, é o mais normal. Eu já vos digo há anos, mas agora, nesta altura que nós nos encontramos, ainda bem que tu estás a ter percepção disso. Porque os teus pensamentos, toda a tua vida, sempre aconteceram. Qualquer um de vós. Seja um pensamento positivo, seja um pensamento negativo. E quando vocês começam a ter consciência de que os vossos pensamentos se materializam, e hoje em dia, como eu já vos disse muitas vezes, a manifestação é imediata. Ouviram bem? É imediata. Isso leva-nos para uma responsabilidade maior de cuidarmos da qualidade dos nossos pensamentos. E percebermos que se as pessoas que não têm algo na sua vida que gostavam de ter, só ainda não têm porque não se permitiram receber. Porque não entregaram esse pensamento, como entregariam outro qualquer. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Quando eu estive de férias com os meninos, e vocês já se aperceberam, eu muitas vezes pego
em lápis. Hoje por acaso não era preciso, mas pronto. Pego em lápis ou pauzinhos ou o que quer que seja, para apanhar o cabelo quando estou com calor. Pronto. Faço muitas vezes isto, já fazia isto quando era professora. E houve um dia que os meninos decidiram ir, eu estava no hotel com eles decidiram ir naquela manhã a fazer a atividade do Kids Club que havia de manhã, e eu tive 1h30 para mim. Que quando estou com eles sozinha de férias é algo que não costuma acontecer, porque eu ando sempre a ver, deixo-os, dou-lhes liberdade para eles andarem de um lado para o outro, mas ando sempre a ver se está tudo bem e vou, e mais a mais no sítio onde eu estava, que as piscinas eram todas super distantes umas das outras, eu tinha que andar minimamente a perceber, não é? E não me desdobro em duas, mas tenho 2 filhos pequenos. Então nessa manhã que eles estavam no Kids Club, o que é que eu decidi fazer? Decidi ir à praia, fui caminhar à praia. Que eu adoro andar na praia. E quando cheguei à praia, é que me lembrei, comecei a ficar cheia de calor, e é que me lembrei, para lá, esqueci-me do pauzinho de pôr no cabelo. Agora devia-me aparecer um pauzinho. Foi instantâneo. Eu nem me dei conta, porque eu segui dei um passo, olhei para o chão e tinha um pauzinho que agora anda no meu saco de praia, uma madeira, ok? Pauzinho de madeira, perfeitamente polido, no tamanho correto, que eu olhei e disse, mas aquele pauzinho é perfeito para eu apanhar o cabelo. Imediatamente apanhei o pauzinho, enrolei como fiz há bocadinho, porque eu nem sequer duvidei, nem sequer dei-me tempo de poder acreditar que não poderia encontrar um pauzinho. Sentimento de não ser merecedora, medo do julgamento alheio. Oh meu anjo, oh Paula, uma coisa é certa. Quando tu começas a viver, e esta é outra frase que se calhar era boa vocês escreverem. Cada vez que tu vives a tua vida com medo do que os outros possam dizer, já não estás a viver a tua vida. Então qual é que é o propósito de te importar o que os outros digam? É que tu só tens a tua vida para viveres. Se a opinião do outro for mais importante do que a tua vida, tu estás completamente fora de ti. E não há de ser merecedora porquê? Se nós somos todos à imagem e semelhança do divino. Já se esqueceram que essa foi a grande mensagem que Yeshua nos trouxe? Eu e o Pai somos um. Tudo o que eu faço, tu podes fazer muito mais ainda. Essa questão do não merecimento serviu uma energia tridimensional que já caiu. Agora é assim, vocês não podem estar à espera. Ninguém pode estar à espera. E eu já disse isto também milhentas vezes. Que aquelas pessoas que vos deitaram abaixo, de alguma forma, tenha sido a mãe, tenha sido o pai, o irmão, o periquito, a professora, quem quer que seja, o companheiro, a esposa ou o marido, vocês não podem estar à espera que aqueles que vos negaram, que vos deitaram abaixo, que vos criticaram, agora venham, feitos cavaleiros andantes, estender-vos a mão para vocês se levantarem, dar-vos palmadinhas nas costas e dizerem-vos: tu és fantástica, ou tu és maravilhoso. Eu honro-te profundamente e lamento nunca te ter compreendido e ter-te criticado tanto. Isso nunca vai acontecer. Ou às vezes até pode acontecer quando chegam ao leito da morte, que têm um relampejo de consciência. Mas tu vais viver a tua vida toda à espera dessa validação do outro?
Vais viver a vida toda refém de uma opinião alheia? Tu estás a ouvir o que eu estou a dizer, Paula? Pode ser a tua mãe, pode ser quem for. Tu escolheste a tua mãe. E a não validação da tua mãe fez com que tu te tornasses a mulher que és hoje. Tu chegaste onde estás hoje, e eu não conheço nada da tua vida, Paula, mas tu trouxeste ao momento em que te encontras agora pelos teus próprios pés, com as tuas ações, com a tua escolha. O não apaparicar, o não validar fez de ti alguém capaz, que se supera constantemente. Para de quererem acreditar que aqueles que vos deitaram abaixo são aqueles que vos vão dar a mão. Esse é um dos maiores enganos do ser humano. E isso que leva pessoas a ficarem em relacionamentos décadas, relacionamentos onde estão mortos e ficam lá décadas. E não é por ser do nosso sangue que temos que aguentar ou continuar a caminhar a nossa verdadeira família. A nossa verdadeira família é aquela que nos reconhece ao nível da alma, não é a de sangue. Ana Branco, não é correto, mas peço que o sono eterno chegue depressa, pois não tenho mais energia para continuar. Meu anjo, vou-te ser muito sincera, porque eu nestas coisas sou. Esse tipo de discurso é o discurso da vítima. Esse tipo de discurso só te traz mais situações para tu te sentires vítima. E ao mesmo tempo é extremamente entusiasmante. Porquê? Porque com um discurso desses, tu tens a oportunidade de criares uma nova realidade para ti e perceberes que só tu podes ser o teu balão de ar. Só tu podes ser a tua razão de viver. Só tu podes ser a tua razão de viver. Quando deixares de pôr a responsabilidade da tua vida nos ombros dos outros, tu encontras o caminho para a vida. E fala-te uma pessoa, e vocês, muitos de vós já me conhecem e já me ouvem há muitos anos, e sabem que eu ano passado passei por um conjunto de situações em que fui questionada em todas as áreas da minha vida. E que tive vontade, aliás, tive o convite declarado em palavras, mas também, além de me dizerem o melhor que tu fazias era matar-te, não estás cá a fazer nada, basicamente. Mas eu fazia-me esse convite a mim também. Mas tu nem sequer queres assumir a responsabilidade de dizeres que te queres suicidar. Tu até nessa situação, e lamento estar a ser muito direta, eu não te conheço, mas eu sou verdadeira, ou procuro sê-lo. Tu estás a pôr a responsabilidade de não quereres viver em Deus. Peço que o sono eterno chegue depressa. Meu amor, tu não és a bela adormecida, ok? Não vais estar à espera que um príncipe encantado te venha acordar. Então é Deus que tem que te trazer de repente adormeceres e não acordares? Meu anjo, como eu te disse, eu ano passado, em agosto, estava com 50, eu já cheguei a dizer que estava com 52, não, eu cheguei a estar com menos de 52 quilos. Chegou uma altura que eu já não me pesava. Ok? Eu agora estou com 57. Espera aí, vocês hoje não percebem nada, não interessa. Estou com roupas folgadas, não estou maquilhada, hoje estão a ver a Ana de cara lavada.
Porque eu não tenho problemas nenhuns de vir falar convosco de cara lavada ou de vir falar convosco maquilhada, de vestido decotado, comprido ou como apetecer. E na altura, meu anjo, eu tenho 52 anos, vou fazer 53. É daqui a pouco. E tenho 3 filhos, 2 deles pequenos. E pensei, o melhor que se calhar eu fazia aos meus filhos era mesmo desaparecer. Como é que eu os vou sustentar? Porque tudo na minha vida tinha ruído e eu não sabia onde me agarrar. Sabes? Mas quando eu percebi que tudo tinha ruído e quando me fizeram esse convite declarado, eu só disse de mim para mim: caramba, eu não vou chorar por isto. Não merece. Eu não vou chorar por isto. Não merece. E eu escolho viver por mim. Porque se eu viver por mim, então eu vou estar a amar-me e a partir daí posso amar os outros. É falta de coragem, eu sei. Já pensei tomar medicação, mas não quero fazer os meus filhos sofrer. Meu anjo, tu já estás a fazer os teus filhos sofrer quando vives nessa energia em que dizes que só venha ao sono eterno. Porque tu também dizes isso para eles, certamente. Tu não escreves só aqui. Entendes? E o que é que eles estão a aprender contigo? Que a vida é um fardo e que tu és uma desistente. Mas tu não és uma desistente, Ana. Porque se tu fosses uma desistente, não estavas a ouvir. Não estavas a escrever o que escreveste como um grito de alerta. Não estavas a procurar encontrar uma forma de ver a luz ao fundo do túnel. Que é o que tu estás a fazer. Por isso tu nem te das conta que quando tu escreves algo assim, é um grito de amor por ti mesma. Para reconheceres que se ainda o estás a escrever é porque estás viva. Agora, meu amor, se tu estás viva, escolhe a vida. E se não estás bem, porque muitas vezes há muitos convites energéticos em cima de nós, energéticos, físicos, emocionais, profissionais, ao nível da abundância, ao nível da saúde, a todos os níveis. E ainda assim encontramos a força. Eu hoje partilhei um vídeo que está na minha página do Ana Sou. Não pus aqui na viagem ao centro do eu, porque fiz a partilha a partir do Instagram e partilhou imediatamente nos 2 sítios. De um bebê sem braços, só com um cotozinho. E a mãe estava à frente do bebê com um tambor e pegou num maço e começou a bater. E o bebê, ao observar a mãe, quis tocar também o tambor. Aquele bebê, meu anjo, aquele bebê, vão ver o vídeo quem não viu. Ele não desistiu. 1 ano e pouco, ok? Ele não desistiu enquanto não conseguiu pegar com os cotozinhos de braço que tem e tocar o tambor. Ana Branco, não digo não, finjo que está tudo bem e sei que lhes tenho dado e sou o seu porto de abrigo. Meu anjo, o fingimento é uma mentira. Tu por acaso acreditas que eles não sentem a verdade? E que não se sentem traídos? Tu acreditas nisso? Quando nós estamos em esforço, meu anjo, nós acreditamos que estamos a dar tudo ao outro.
mas o amor que o outro está a receber não é perfeito, não é profundo, nem é verdadeiro. E não há amores perfeitos. Mas percebe que tu não estás a enganar ninguém, Ana, estás-te a enganar a ti. Queres ser o porto de abrigo de alguém? Ser o teu porto de abrigo. Para lhes ensinares que eles também têm capacidade de serem o seu porto de abrigo. Quando nós queremos hiperproteger tudo à nossa volta, nós estamos a dar um atestado de incompetência a quem nos rodeia. Estamos a dizer-lhes que não são capazes. Caramba, está na hora de parar. Está na hora de tomar consciência. Ana Branco, se necessitares de ser assistida, ainda podes marcar terapia comigo. E se a tua questão tiver a ver com a abundância e com prosperidade, vocês até já sabem que eu vos dou facilidades de pagamento, até nas terapias. E a terapia são 3 horas ou mais, é o que tiver que ser. E não tens que repetir outra a seguir, porque eu não sou essa terapeuta que vos marca atendimentos. Porque eu dou-vos as ferramentas para vocês se manterem alinhados. A verdade é uma energia muito forte. Tarde ou cedo vem ao de cima. Viver em verdade é viver com coragem e força. A vida não é fácil para ninguém. Não, Cristina. E sabes porquê que não é fácil para ninguém? E sabes porquê que todos nós temos marcação para sexta-feira? Ótimo, Ana Branca. Então qual é que é a tua grande questão? Para que é esse discurso, meu anjo? Sexta-feira a que horas? Deixa-me lá ver se eu tenho isso escrito. Agora deixa lá verificar se está tudo certo. Sim, é às 9, não é? Confirma-me se é às 9. Acho que sim. Isto foi uma alteração, não foi, meu anjo? É, fizemos uma alteração. E é... Tu teres marcado a terapia, Ana Branco, foi um ato de coragem. Tive para ir ao retiro no verão e desisti. Tivemos marcação para dia 19/9 e desmarquei. Oh, meu amor, mas agora está. Foi abaixo. Não, Mary Love, se calhar tu foste abaixo. Eu não saí daqui. Às 9h30? Pronto, seja às 9h30. Tenho mais meia hora para descansar. Não, que eu acordo cedo. Ou para fazer os meus exercícios matinais. Tudo bem, começamos às 9h30. E desta vez tu vais estar presente na terapia. Porque desta vez tu estás a encontrar caminho para te priorizar. Percebes como já não estás nesse pensamento de que venha o sono eterno. Isso às vezes nós gostamos de poesia. Nós somos uns dramáticos que ainda por cima gostamos de lirismo e de poesia. Fogo. E Ana Paula, há bocadinho vi o teu comentário. Foi lindo ver o vídeo do menino, mas nem te respondi. Boa noite, minha querida. Sabes que já estou a conversar convosco há um bom bocado. Aliás, já falei nos movimentos astrológicos e nessas coisas todas, mas entretanto a conversa já seguiu. Já seguiu o caminho. Mas vês como aquilo que eu te tinha dito ainda há pouco, que só o facto de escreveres isso já é um grito do Ipiranga. Nós muitas vezes estamos a dar gritos do Ipiranga e nem nos damos conta que é um ato de amor. Mesmo quando estamos a querer desistir. E acabamos, se o fizermos,
também é um ato de amor, porque aí não é desistência. Aquele que consegue suicidar-se não foi uma desistência. É um cumprir do propósito de vida divino. Aquele ser escolheu partir com aquela morte. Quantos e quantos, eu já disse isto tantas vezes, se tentam suicidar vezes sem conta, sem conseguirem. Porque simplesmente não era o seu tempo. O vídeo do menino foi uma grande lição de vida. É um bebê. Aquele menino é um bebego. Há muitas histórias e já eu acompanhei a vida do Nick Vujicic durante muitos anos. Agora vermos um bebê que ainda só está sentadinho, ele ainda nem deve andar, ele ainda é pequenino. E ele não desiste enquanto não toca o tambor. Quando o adulto duvida, a criança mostra que consegue. Quando os outros duvidam de ti, tu provas a ti mesmo que és capaz e dás-te tu a parabenização, dás-te tu o aconchego, dás-te tu o amor que acreditas que ninguém te deu. Mas efetivamente essa é a verdade. Nós estamos cá para sermos o nosso porto seguro, para vivermos a nossa vida. Porque enquanto tu estiveres à espera que outro te valide, quando tu estiveres à espera que o outro te dê uma palmadinha nas costas, tu estás a entregar a tua vida. Deixaste de a viver. Eu não sei, está ali Marques. Temos o Paulo Azevedo em Portugal, que também é uma enorme inspiração. Oh, meu amor, eu não sei quem é o Paulo Azevedo, lamento. Por isso, paciência, né? Eu tenho mestres, tenho seres que eu sigo, não sigo tudo, sinto quando é que tenho que aceder a mensagens, a informação, leio quando sinto que tenho que ler. Cá em Portugal eu não sigo ninguém, a verdade é essa. Não sei quem são os outros terapeutas, não acompanho outros terapeutas cá em Portugal. Já tive muitas pessoas próximas de mim que são terapeutas. Hoje em dia não estão próximas, mas não sigo o trabalho delas. Não sigo, não é por nada, não sigo. Talvez porque eu sou muito assim. Simples. Mesmo quando estou maquilhada e de vestido comprido e de decote, eu sou muito simples. E quando sinto vir falar convosco, venho falar convosco. Eu gosto de ouvir e já tirei várias formações com a Diana Cooper. Houve uma altura que eu seguia minimamente o Kyle Gray. Também já ouvi coisas e li coisas da Colette Baron Reid. Mas antes disso, o Alberto Villoldo é um dos meus grandes mestres. Primeiro que todos, foi o Lobsang Rampa, foi o meu primeiro grande mestre quando eu tinha 12, 13 anos. 13 não, 14, 13, 14 anos, que li os livros todos dele. Também não é terapeuta, também nasceu sem pernas nem mãos. Ok, meu amor, não conheço a história do Paulo Azevedo, não conheço. Ator oficial, ok. Porque eu não vejo televisão também. Eu procuro informação. Eu dou a intenção ao universo que a informação venha até mim e depois às vezes pego num telemóvel ou vejo um letreiro, ou por exemplo agora tu deixaste-me esse link e acredito que eu agora, sabendo o que é, vou espreitar. O Nick Vujicic também nasceu sem pernas, nem é sem pernas nem mãos. O Nick Vujicic nasceu sem braços e sem pernas.
e faz tudo. Tudo mesmo, é incrível o que ele conseguiu transformar e fazer. E hoje em dia é pai de 4 filhos. Quando eu comecei a acompanhar foi há... eu já nem sei há quantos anos. Nick Vujicic, devo acompanhar o Nick Vujicic para aí há 16, 17 anos. Agora já não acompanho, acompanhei durante muitos anos. Eu não havia ano nenhum que eu não mostrasse um vídeo do Nick Vujicic às turmas a que eu era professora. São almas maravilhosas, estive com meninos assim e muito me ensinaram. E todos nós nos ensinamos uns aos outros e as nossas crianças hoje em dia então são... nós sempre fomos, a criança sempre foi um ser absolutamente extraordinário. A grande magnificência é que as crianças que estão a nascer agora estão com uma vibração como nunca foi possível no planeta. Porque nós não tínhamos essa vibração para os podermos acolher. Sim, ao longo dos anos foram nascendo alguns com uma vibração mais elevada, claro, para poderem ser faróis para outros, para podermos convidar outros a expandir a consciência e a vibração. Agora, a avalanche de almas que estão a entrar com uma vibração elevadíssima é algo que nós temos uma benção incrível. E há bocadinho estava-vos a dizer e depois perdi o raciocínio. Perdi o raciocínio, não segui para outra coisa porque respondi a um comentário vosso. Estava alguém que tinha escrito, alguém escreveu que todos temos vidas difíceis. Eu acredito que esse é um pensamento que está na altura de nós ressignificarmos. Nós não temos vidas difíceis. Acontece na vida de cada um de nós tudo aquilo para o qual nós temos a capacidade de dar resposta. Ok? Tudo aquilo para o qual nós temos capacidade de dar resposta. Então nós não temos dificuldades. Nós temos oportunidades de manifestar a nossa mestria. Se quiserem, escrevam esse quadro também. Ok? Nós não temos dificuldades. Temos oportunidade de manifestar mestria. Se alguém escrever essa frase aí, olha meu amor, Mary Love Hearts, não sei se ainda estás aí, He Hearts. Mas agora está aqui a aparecer que a rede está instável na internet, no YouTube, não faço a mínima ideia porquê. Porque a rede é para todos e os outros estão a funcionar. Então, mais uma vez, vamos tirar o conceito da dificuldade. Vamos tirar o conceito da gravidade. Gravidade, eu já vos disse isto muitas vezes este ano, e algumas pessoas sabem porque é que eu o digo. Gravidade é a única energia que nos permite ter os pés no chão. E é só isso. Gratidão, Solange Matos, pela tua pergunta. Está a falar sobre a vibração elevada das crianças e como explica o que está a acontecer nas escolas. As crianças batem nos professores, chamam nomes, etc. Gostava de ouvir a falar sobre isso. Sabes uma coisa, Solange, meu amor? Eu fui professora 27 anos. Deixei de ser professora há 4 anos, quando os meus pais faleceram os 2, seguidos, no espaço de 1 mês e meio. A seguir eu pedi o divórcio. Fui eu que saí de casa, porque eu tinha casado com separação geral de bens. Recomecei a minha vida completamente aos 48, 49 anos. Larguei o trabalho
larguei o trabalho seguro de ser professora, ok? E filo não por ter mau relacionamento com os meus alunos. Porque eu nunca tive mau relacionamento com os meus alunos. E tenho a bênção de hoje em dia ter ex-alunos meus que me seguem, ter ex-alunos meus que ainda me mandam mensagem e, mais do que isso, ter mães e pais de ex-alunos meus que me reconhecem, que vêm falar comigo, que me seguem nas redes sociais. Eu, quando deixei o ensino, ok? Quando deixei o ensino, não foi por estar cansada dos alunos. Foi porque acreditei que, efetivamente, se eu não assistisse as famílias, eles ainda iam sofrer mais. Porque durante 27 anos da minha vida, eu assisti alunos, eu fazia a ponte o mais possível com as famílias. A partir do momento que fui mãe, tive que diminuir um pouco o meu envolvimento, porque senão estava sempre a trabalhar e não dava atenção aos meus. Mas sabes o que é que se passa? As crianças que vão para a escola e agridem e insultam são crianças que estão num sofrimento atroz, meu anjo, e que estão a ser espelho do que recebem em casa. Estão a ser espelho de uma sociedade que passou a desrespeitar o professor. Estão a ser espelho de famílias que entregam telemóveis para a mão, tablets e dão brinquedos a torto e a direito e põem os filhos à frente de ecrãs de televisão para não terem que se chatear, para as crianças estarem paradas, para as crianças estarem quietas. Essas crianças estão-nos a mostrar aquilo que eu digo há anos, desde que eu me lembro. Quando eu comecei a dar aulas aos 21, eu já acreditava nisto e sempre fui revolucionária por isso. Porque o sistema de ensino está caduco. O sistema de ensino não ensina, destrói, corrompe, formata, embrutece. E estas crianças já não vêm para compadrio com mentira, com formatação, com embrutecimento, com negação. Ok? Com negação. Estas crianças estão a mostrar, porque a sociedade não quer acordar e muitos pais continuam a querer culpar os professores do que não são capazes de fazer em casa, porque os pais são os primeiros a falar mal dos professores. Porque este sistema de ensino é o primeiro a falar em educação e em família e a destruir a família do professor. Que quantas vezes tem que deixar esposa e filhos ou marido e filhos e ir para 300 quilómetros de distância para dar aulas aos filhos dos outros e abandonar a sua própria família. Ok? E hoje em dia, a maior parte dos adultos não se quer preocupar. Mesmo muitos dos que apoiam crianças. Felizmente, há cada vez um maior número de professores que está a procurar fazer a diferença. Mas ainda assim estão sozinhos, como eu andei anos e anos sozinha, ou com muito poucos, a contornar o sistema. Porque eu não luto
contra o sistema. Eu sempre tive um lema. Dentro da porta da sala para dentro, eu estou com os meus alunos. E eu respeito. E enquanto as pessoas não perceberem que a família, que o conceito de família ruiu, porque só se vive para o ter, só se vive... e outra coisa, até os psicólogos escrevem grandes textos no início do ano letivo. Coitadinhas das crianças, não é? Coitadinhas das crianças que vai iniciar o ano letivo. Coitadinhas. Não, nós estamos a querer fazer uma sociedade que não pensa, que não se esforça, que não pode lidar com a frustração. Porquê? Porque nós nem isso fazemos aos nossos filhos. Quantos é que dão educação aos filhos? Ou a única forma de os terem sem fazerem birra é eles gritam por não sei o quê? Toma lá. Eu hoje não sei... fica quieta à frente da televisão ou toma um jogo. No restaurante, quantas famílias vocês não veem com os filhos sentados à mesa com o tablet na frente? Os adultos estão na conversa, ou às vezes também já estão com os telemóveis à frente, porque às vezes estão famílias inteiras à mesa e ninguém olha uns para os outros, nem ninguém comunica. Mas isto é a escolha de alguns. É claro que estas crianças, quando chegam à escola, explodem. Porque efetivamente estão no sistema de ensino que lhes está a querer continuar a ensinar as coisas como foi ensinado aos avós. E eles são de uma era completamente diferente. Então, meus amores, e eu tenho 2 filhos na primária, no primeiro ciclo. Os 2 que estão no primeiro ciclo. Então o do meio, que tem 9 anos agora, começou a ter bullying no primeiro dia de escola. A sério, foi amarrado a um poste no primeiro dia de escola. E eu só consegui saber da verdade com todo o meu cuidado, sempre a tentar, porque ele negava. Eu via as transformações dele. Eu via a dor a crescer nele. A professora é uma pessoa extraordinária, que faz de tudo para chegar aos miúdos. E ainda assim, eu só consegui que o meu filho se abrisse comigo já no início do 3º período. Por isso estás a falar com uma mãe que, além de ser mãe, é mulher, já foi professora, é terapeuta e não tem as respostas para tudo. Nem nunca terei, porque eu só sei que nada sei. E eu tenho a bênção de ter dado aulas aos alunos que toda a gente rotulava. Todos os anos tinha turmas de percursos curriculares alternativos. Aquelas turmas que ninguém quer. As turmas que os miúdos chegavas à reunião da apresentação e era só uma lista de críticas. Quando as pessoas se esquecem que quando nós colocamos rótulos no outro, não lhe estamos a dar a hipótese dele ser quem é. E quantas vezes nós olhamos para uma criança que agride ou que insulta e imediatamente é o quê? É um mal-criado, é um isto, é um aquilo, olha para aquilo. Sim, imediatamente julgamos, mas não somos capazes de ver a dor no olhar daquela criança. Não somos capazes de ver aquele coração a gritar por amor.
E eu aos meus alunos, alguns que estavam com processos na CPCJ, alguns que tinham que ir à judiciária constantemente. Eu tive situações, como professor, eu assisti a situações que não vos cabe na ideia. Uau! Eu hoje vou ter que pôr o vídeo do YouTube caiu mesmo. Eu depois vou ter que passar o vídeo para lá se conseguir. Isto hoje não queria funcionar e não funcionou. Está tudo certo. Nós julgamos muito rapidamente, meus anjos. Uma coisa é certa, eu nunca tive um aluno a levantar-me a mão. Nem a insultar-me. Mas também é certo que o primeiro que tentou, e às vezes no corredor, porque eu sempre tive uma forma de me vestir muito diferente, e quando às vezes mandavam um piropo desrespeitador, imediatamente eram corrigidos. Fossem meus alunos, não fossem meus alunos, porque eu sempre fui professora dentro e fora de sala de aula. Não era por não ser comigo que eu não intervinha. Agora também não era por intervir que eu os rotulava. Percebem? Eu aprendi tanto. Aprendi tanto com os meus alunos. Recebi tanto dos meus alunos. Tanto. Durante 27 anos da minha vida. A realidade não é outra, não, Armanda Carvalho. Não sei qual é que tu achas que é a realidade, mas não é outra, não. Os alunos que chegam à escola, as crianças que chegam à escola, adolescentes e jovens, muitos de nós não têm a mínima ideia do que é que eles passam a nível familiar, do sofrimento que trazem nos seus corações. E há muitos professores que fazem das tripas coração para chegar a todos e são desrespeitados por uma sociedade inteira. A realidade não é outra. Agora as famílias têm que abrir a pestana e o sistema de ensino tem de mudar. Completamente. Concordo plenamente com tudo o que diz e penso da mesma forma. Estou de momento num jardim de infância como animadora nas AAFs e a escola é simplesmente um terror. Ninguém respeita ninguém. Educadoras a serem as primeiras a desrespeitar os animadores. Professoras a surtarem lá dentro, que só vai aos berros. Dizem-me que não acreditam na educação positiva. É uma realidade onde ninguém se entende. Todo o nosso sistema está caduco. Vivemos o Holocausto e ainda ninguém percebeu. O Holocausto não é o fim do mundo, mas sim o fim da estrutura social como a conhecemos. Sabes uma coisa, meu amor? O que eu mais digo, eu já percebi porque é que o YouTube foi abaixo. Porque eu já estava com pouca... Não, ainda tenho bateria. Não sei, tinha que ir abaixo. Sabes, isto não interessa nada. Uma revolução consciencial só acontece depois de ser vivido o caos. Nós temos no nosso país um dos melhores modelos de ensino do mundo. Vêm pedagogos de todas as partes aprenderem com esse sistema. A Escola da Ponte. Mas lá está, como se costuma dizer, santos de casa não fazem milagres. Não é? E o nosso sistema de ensino não quer saber. Mas sabes porque é que acontece isso tudo? Porque há muitos adultos que estão a fazer o que não gostam. Há muitos adultos que não têm a mínima vocação para fazerem o que estão a fazer. E só estão a fazer o que estão a fazer porque acreditam que têm que ganhar dinheiro para pagar as contas. E isto é toda uma questão estrutural de uma sociedade. Há muita coisa que vai mudar.
a seguir ao caos. E ainda bem que este caos está-se a mostrar. Porque o caos precisa de se mostrar para que a nova consciência venha. E nós já estivemos, em muitas situações, já vivemos caos bem piores do que agora. Mas sabem que eu digo-vos uma coisa há muitos anos, que é algo tão simples como isto. Há muitos anos atrás, nós tínhamos uma lâmpada de 10 watts a iluminar uma despensa. O que é que acontece? Só víamos o que estava na frente, não é? Da prateleira. À medida que os anos foram avançando, a luz foi mudando. Os watts aumentaram. E nós agora, se o máximo for 100 watts, nós agora devemos estar a 80 watts de potência. Ou seja, vê-se o que está na primeira fila, vê-se o que está na fila atrás e já se vê o que está ao fundo. Está quase, está por um triz a nitidez plena. E outra coisa eu também vos digo há muito tempo. O que tem que cair, o que tem que ruir, o que está velho, o que está caduco, quando cai, faz muito barulho. Ainda bem que faz muito barulho. Ok? Boa noite, lecionei 44 anos, estou reformada há 1 ano. Nos últimos anos o difícil foi a relação com os pais. Como eu te entendo, a minha experiência tem parecenças com as tuas. Ser professor é uma enorme responsabilidade. A relação professor-aluno é fundamental. Beijinhos, Ana. Júlia Almeida, estou reformada há 1 ano. Oh, meus amores. Pois, eu autorreformei-me. Queria-me despedir, mas não deixam despedir os professores. Já viram isto? Eu nem sequer tive direito a despedir-me. Eu queria entregar uma carta de demissão e não pude. Então estou com licença sem vencimento a tempo indeterminado. E está tudo certo, porque não há autorização para um professor se despedir. O que é que se há de fazer? Isto até dá vontade de rir. Mas meus amores, ser professor é um ato de amor. Ser professor é percebermos quando estamos dentro da sala de aula. Não é só a matéria que nós temos para dar. É vermos o ser humano que está à nossa frente. E essa é uma das coisas. Fui professora, sim. Ainda sou professora, porque eu continuo a dar cursos, só que agora dou aos adultos. E são cursos diferentes. Há 27 anos. Cheguei a dar aulas aos filhos e aos pais. Comecei com o secundário e depois fiquei no 3º ciclo. Porque foi lá que efetivei e depois continuei no 3º ciclo. Ou seja, adolescentes. Eu acho que tenho mestrado e doutoramento em estar com adolescentes. Às vezes turmas de 30 alunos. E ser professor é um ato de amor. E é perceber que nós somos mais tutores que estamos lá para responder-lhes às questões, para os convidar a encontrarem o gosto de aprender, para transformar o assunto de forma a que seja apetecível. E acreditem, uma das disciplinas que eu dava não era das mais queridas. Eu fui professora de português e francês. E, regra geral, os alunos não querem saber de francês para nada. E eu fazia desenhos, ia buscar tudo e mais alguma coisa, criava histórias, ia buscar tudo e mais alguma coisa, para lhes criar o gosto por uma disciplina que eles não tinham gosto nenhum.
Mas acima de tudo esse gosto só era criado porque eu também senti isso. Quando eu não gostava de um professor, esqueçam! Eu só tinha a nota para ter positiva. Aliás, uma das professoras, vejam bem o contrassenso da vida, não é? O contrassenso ou o senso, porque uma das professoras que eu tive mais dificuldade em lidar com ela foi minha professora de francês 3 anos seguidos. E eu com aquela pessoa só tinha 50. Eu não sei como, todos os testes eu tinha 49, 50, 51, 52, 53, 50, 51, 52, 53. De vez em quando lá ia ao 49. Ou seja, ela dava-me sempre o 3, que era a única coisa que eu queria. Eu com ela, acho que não aprendi nada. Porque eu não ligava com aquela senhora, não valia a pena. Entretanto, chego ao 12º ano e aparece uma professora acabada de sair da faculdade, cheia de sonhos, com uma forma completamente de dar a matéria, e a Ana, com menos anos de francês que os meus colegas, porque eu só comecei a ter francês no 7º ano, eu tive que pedir permissão ao Ministério para fazer o exame de admissão à faculdade. Por isso, meus amores, eu sou a prova de que eu vivia isso. Quando eu não gostava de um professor, esquece. Eles podiam fazer o pino. Não valia a pena. Então a única coisa que nós temos que fazer enquanto professores é percebermos que estamos a lidar com seres humanos. E que em qualquer relacionamento interpessoal, o entendimento, o respeito, o carinho, o amor e a gratidão constante pela presença do outro na nossa vida é essencial. Na sala de aula e fora dela. Porque isto é uma aprendizagem que eu carrego para a vida. A presença de cada um, mesmo vós que estão aí atrás do ecrã, na minha vida é essencial. Se eu falar mal com um aluno, eu estou a falar mal comigo. Num dia destes me pediram para falar sobre a lei do 1. O que é a lei do 1, Ana? Podes falar sobre isso? A lei do 1 é isto mesmo. E nós, como sociedade, ainda não percebemos isso. Enquanto nós não percebermos que qualquer ação nossa que prejudica alguém é estarmos a dar um tiro no próprio pé. E qualquer ato de amor, de carinho, de bondade que façamos por qualquer uma das nossas relações, e as nossas relações não são só seres humanos, pedras, plantas, cristais, rastejantes, assustadores, os de barbatanas, os peludos, os alados. Tudo o que nós fazemos com tudo o que nos envolve é algo que nos expressa quem somos. Tanto nos pode dar um tiro no pé, como pode expandir a nossa vibração. E esta é a verdade da lei do 1. Quando temos consciência da nossa ação e da nossa interligação com todos e com tudo. E é algo que eu, como professora, sempre me permiti prescindir de validar ou de dar força. Nós somos, cada um de nós é um ser humano. E hoje em dia trata-se o ser humano como um número, como um resultado.
como uma estatística. E eu não sou um número, nem um resultado, nem uma estatística. E os meus alunos também não eram. E muitas vezes, muitos deles tinham excelentes resultados, sim. Mas acima de tudo, porque são seres humanos. Não pelo resultado. E porque se sentem amados. Quando um aluno se sente amado, quando um ser humano se sente amado, se sente respeitado, se sente honrado, expressa o melhor de si mesmo. Então vamos parar de criar uma sociedade em que se apontam defeitos em vez de se reconhecerem as qualidades e as virtudes. Ninguém se levanta se lhes estiverem sempre a apontar o dedo. Tu não és o erro que cometeste. Tu és a oportunidade de criares uma realidade diferente. E enquanto continuarmos a lembrar os erros que cometeram, ou que cometemos, e como continuarmos a lembrar-nos a nós próprios dos erros que cometemos, não nos permitimos seguir em frente, nem criar uma nova realidade. E esse é um castigo que nos auto-impomos. E quando colocamos esse castigo em nós próprios, depois fazemos esse castigo no outro. Porque tu não consegues dar uma realidade diferente ao outro que tu não sejas capaz de fazer contigo. E isso também é a lei do 1. Se tu não te amas, não amas o outro verdadeiramente. Se tu não te empoderas, não és capaz de empoderar o outro. Se tu te culpas do que viveste e do que fizeste, tu vais arranjar forma de culpar o outro. Porque quando tu te culpas, não te responsabilizas. E quando não te responsabilizas, vais responsabilizar tudo e todos, até o tempo, pelos teus infortúnios. Então, de uma vez por todas, vamos assumir a consciência. Porque isto, e agora vamos fazer a ponte com o início deste direto, que já vai longo. Júpiter está em Caranguejo, não é? Numa quadratura de Mercúrio a balança. E nós só podemos ter uma comunicação equilibrada, manifestando uma intimidade plena de valores da Grande Mãe, com otimismo, com grandiosidade, com leveza, com felicidade. Se formos capazes de começar por nós. E o nome que eu tinha dado a este direto no YouTube, que entretanto já caiu, porque foi abaixo, definitivamente, não sei o que é que deu hoje ao YouTube. Está tudo certo. Acho que o computador também foi abaixo. Era tão simples quanto outubro, a mature intimidade. Não é a maturidade, é a maturidade, ou é o amadurecer da intimidade. Porque viemos de meses, com os eclipses, com tudo o que nós vivemos, viemos de meses em que as relações estiveram à tona. Todos os desafios relacionais vieram lá de cima. E agora vamos ter que esperar. Chegou o momento de expressarmos a nossa mestria. Com a consciência de que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Comunica em verdade, em integridade, em amor. Deixa-me cá ver o que a Annie de Souza diz. Eu vivo na Suíça e a minha filha desde a primária diz que o maior desejo é ser professora. Acho que ela nasceu para isso mesmo e tem tido professores espetaculares que têm dado um ótimo exemplo. No meu caso foi muito idêntico, porque eu desde os 9 anos que senti que a minha vocação era a enfermagem. E sou muito feliz nesta profissão desde há 32 anos. Acho que temos de seguir o coração. E é isso mesmo, nós temos que seguir o coração.
E eu hoje vou relembrar. Mercúrio quer paz a qualquer custo, sim. Este Mercúrio em balança nesta quadratura pode trazer uma comunicação desregulada, porque Júpiter dá uma energia de expansão e de alegria e de espontaneidade e que às vezes e de extremo entusiasmo, que às vezes, como eu disse no início, as pessoas podem perder a raiz, perder o centro, porque saem de si, não olham à integridade da mensagem, à coerência. E pode haver um convite a haver erupções sem necessidade. Mas também temos agora, este mês, a grande oportunidade de comunicarmos com sabedoria, honrando os valores da Grande Mãe. Ok? E é isso que Júpiter nos pede quando está com Caranguejo. A expansão da consciência do amor da Grande Mãe. Do amor que nutre, do amor que aconchega. Das emoções serenas. E meus amores, isso é verdade, Annie. Ainda bem que a tua filha sabe o que quer. Há muitas pessoas que lutam a vida toda perdidos no que é que gostam, porque gostam de várias coisas. E acham que isso é problemático. Eu não acho. Eu acho que isso só nos mostra o quão a vida pode ser diversificada. Uma aventura. E por muito que se goste de muita coisa, e aconteceu-me isso, ok? No meu 9º ano, quando eu andei a fazer todos os testes com psicóloga na escola para saber o que escolher, eu estive 1 ano a fazer testes. E o que me disseram foi que tinha que ser eu a escolher porque eu dava para tudo. E a verdade é que a vida mostrou-me. Eu fui professora há 27 anos. Eu agora não tenho sido, mas eu sou pintora. Eu já escrevi um livro de poesia. Já tive uma empresa de eventos. Gosto de fazer arranjos de flores secas, de flores naturais. Naturais, plantas mesmo. Já tive a minha empresa também de vestidos de noiva. Empresa, não era empresa nenhuma na altura, porque eu fazia aquilo por Carolice. Eu desenhava os vestidos de noiva e depois tinha uma costureira que trabalhava comigo. Durante anos andaram a tentar convencer-me a meter-me na restauração e eu consegui escapar. Mas eu fiz milhentas coisas. Mas percebi que nas milhentas coisas que eu já fiz, tive sempre um denominador comum. Que é este amor que eu tenho pelo honrar o divino humano. E convidar-nos, a mim e a quem está comigo, a todos, porque somos um, a irmos mais além. E encontrei a minha forma ao comunicar convosco e ao ser terapeuta, algo que eu sou desde pequenina, porque eu com 3 anos já punha as mãos para a cura. Por isso, Li Marques, já tens 46 anos e continuas a saber o que é que queres ser quando fores grande? Não, meu amor. Tu podes ter jeito para muita coisa e isso é maravilhoso. Agora, certamente, em todas essas vertentes, há um denominador comum que te identifica. E a minha forma de comunicar é só minha. Ok? A minha forma de vos assistir, por isso é que eu assisto-vos 3 horas ou mais, é só minha. Mas sabem uma coisa? E eu agora vou tocar na ferida de muitos. Eu não sou preguiçosa. E há muito... E depois queixam-se das crianças, mas há muitos adultos que deixaram de saber o que é pesquisar, que deixaram de querer
procurar informação, que querem tudo dado na mão, fácil. Eu hoje em dia, eu leio, eu ouço, mas quantas pessoas? E eu não copio. Não copio porque se eu copiasse só havia um e fazia ipsis verbis o que diz. Não, eu tenho o meu raciocínio. Há coisas que me fazem sentido, há outras que eu descarto. E nem sequer vou perguntar a ninguém qual é a sua opinião. Porque eu exerço a minha clareza, o meu discernimento, o meu foco e a minha fé. E é isto que falta a muita gente. Vivem tão focados na opinião do outro que deixaram de pensar por si e então andam à nora. E muitas vezes achamos que perdemos o norte porque já nem sequer nos lembramos que temos a bússola na mão. Então abrandem. Querem respostas? Vão para dentro. Sintam-se. Honrem-se. Amem-se. Porque efetivamente é aí que tudo começa. E tenham coragem de dizer sim a vós. Em vez de quererem continuar a dizer sim a toda a gente, negando a vossa essência. Só vão ter abundância e prosperidade verdadeira quando as vossas ações estiverem em coerência com o vosso ser. E aquele bebé do vídeo que eu publiquei na minha página pessoal do Ana Sou mostra isso mesmo. Aquele bebé é determinado. Aquele bebé vai atrás. Ele quer brincar a tocar o tambor sem braços. Ele arranjou forma de tocar o tambor sem braços. Com a baqueta. Então parem de ser preguiçosos. E o antídoto da preguiça é a coragem. Tenham a coragem de serem quem são. E lembrem-se, cada vez que se impedem de serem quem são, estão a impedir que aqueles que estão à espera do vosso dom, da vossa maneira única de fazer as coisas, possa ser tocado por vós. Ok? Eu no outro dia estava no supermercado e uma mãe de 2 alunos meus, que já são adultos, já têm filhos, foi-me cumprimentar. Nem eu sabia que ela era mãe. Não é? Mas é nestes momentos que eu sinto que vivo em abundância. Quando eu recebo este amor que não estou à espera. Quando eu recebo este amor que não estou à espera. Eu ando sempre a querer aprender mais e mais. Quanto mais sei que nada sei. E continuo a adorar ouvir todo aquele que fala do coração e com um brilho nos olhos. Gratidão, Li Marques. Então percebe, meu amor, que se tu aprendes mais e mais, tens essa busca pelo conhecimento, o que te impede de transmitir? O conhecimento é uma dádiva. A sabedoria é para ser dada, é para ser transmitida. Por isso é que eu venho a falar convosco há anos, sem vos pedir nada em troca. Porque isto é partilha de sabedoria.
E sim, quando vocês vêm a mim em terapias ou quando fazem formações comigo, têm um valor de energia de troca. Claro que têm. Porque é o meu tempo também, é o meu trabalho, é aquilo. Eu estou-me a dedicar a vós. Estou-vos a apoiar. E obviamente também tenho que ter uma retribuição disso. Porque eu mereço e permito-me. Agora encontra a tua forma ali, tua forma única de poderes comunicar tudo o que tu já aprendeste de tantas formas. Eu também estou sempre à procura de coisas novas. Vocês já me ouviram falar de milhares... Há aqui pessoas que me seguem há 14 anos nas redes sociais. Já me viram falar de milhentas coisas. Milhentas ferramentas. Agora ando a falar muito nas fáscias, ando a falar muito nos exercícios somáticos, ando a falar muito no sistema linfático. Eu falo convosco de alimentação, eu falo convosco de construção, de casas, de bioconstrução. Eu falo convosco de tudo e mais alguma coisa, porque eu não tenho só um interesse. Eu falo convosco de física quântica. Eu falo convosco da dita espiritualidade. Eu falo convosco das coisas do dia a dia. Porque nós somos tudo o que nos envolve. Eu escolhi comunicar a falar. Mas tu podes escolher comunicar a pintar, a cantar, a criar. Tantas formas de ser e de estar e de encontrarmos o nosso caminho. Abençoada variedade. E quem é que fez a pergunta? Que eu vi aqui a pergunta. Sofia, acho que foi a Sofia. Qual é a diferença entre a preguiça e o procrastinar? Um dia destes eu falei sobre isso. Eu acho que fiz um direct inteiro sobre a procrastinação. Por favor, vão procurar. Foi no início de setembro, se não estou em erro. Porque eu estive 33 dias, não é? Sem fazer directos destes. Só ia deixando um TikTok ou outro. Agora não vou começar porque eu já estou em direto há quase 2 horas. E isso dá-me pano para mangas, Sofia. Foi há pouco tempo, não foi, Marta? Eu falei no mês de setembro sobre a procrastinação. Por isso vai à procura, meu anjo. Agora também estou a sentir que vou ter que me recolher. Porque eu tenho estado a sentir-vos profundamente. E tenho estado a assistir-vos. Se calhar vocês não se dão conta, mas muitas células foram mexidas. Muitos átomos foram ativados. Muitos códigos de luz, som e criação foram relembrados. E se há uma coisa que eu tenho estado a aprender, é que tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. E eu estive a nutrir-vos, também estive a ser nutrida por vós, mas agora tenho que me ir nutrir. Porque amanhã é outro dia e eu vou começar logo de manhã a assistir. E quem sentir marcar terapia comigo já sabe. Mandem mensagem. Já só tenho vagas para o fim de outubro, novembro. E outra coisa, na próxima semana, a quem se inscreveu, eu vou disponibilizar o alinhamento octodimensional. O alinhamento octodimensional
É uma terapia, vocês não se dão conta. É uma terapia matinal e é uma terapia que fazem todos os dias de manhã e à noite. Acreditem, é das maiores terapias que vocês podem fazer. E vão ficar com ela disponível com todas as explicações para quem sentir estar presente no grupo por um valor simbólico de 33€. Meus amores, para terem uma ferramenta convosco que vos vai assistir a ficarem com a vossa vibração octodimensional diariamente, e antes que a tua mente ponha o ponto de interrogação e tu te perguntes se mereces, lembra-te que tu tens a vibração de Deus. Só escolheste estar a manifestar-te através de ti mesmo. Da Natércia, da Magda, da Tânia, da Cristina, da Adília, da Manuela, da Annie, da Isabel, da Val, seja de quem for. Tu és Deus a manifestar-se através de ti. Então não há nenhuma vibração que tu não possas aceder. Ainda vais a tempo, Ana Amaral, sim, manda mensagem. Eu só vou criar o grupo para a semana. Esta semana tenho uma semana da rumba, só para a semana é que eu vou criar o grupo. E agora vou descansar. Ok? Vão a tempo, sim, Manuela, vão a tempo. Amo-vos, meus anjos. Tenham uma noite muito, muito tranquila e muito abençoada. Que seja um sono reparador. Que todas as comitivas crísticas de luz, todas as linhagens crísticas de luz, derramem todas as bênçãos sobre todos os vossos 33 corpos, chakras, nadis, sistemas, fáscias, linhas de lis, grelhas magnética cristalina de ouro e de luz, até à 33ª geração de cada um de vós. Que todos vós sejam profundamente abençoados. Que todos os caminhos inferiores sejam selados. E todos os propósitos divinos mais elevados sejam cumpridos. Gratidão, meus amores, por sermos alma no caminho. Gratidão pelo vosso amor. Amo-vos. Noite tranquila.